Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. E a pergunta é exatamente o título da nossa meditação nesta noite. Onde você quer morar? E vai nortear a nossa meditação um texto que se encontra em João capítulo 14, versículos de 1 a 6. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi o próprio Jesus que afirmou que na casa do Pai dele havia muitas moradas, moradas que estão preparadas para os santos, para aqueles que hão de habitá-las na eternidade. Me surpreende, queridos, que as pessoas estão preocupadas em criar um metaverso, ou seja, um universo paralelo ao que nós estamos vivendo no meio digital, para uma alienação total da realidade. Mas as pessoas querem investir para comprar uma casa digital. E a minha pergunta nesta noite é, nós estamos dispostos a investir não dinheiro, mas a nossa vida para que nós possamos morar no céu? Muita gente não acredita no céu. Muita gente ri da realidade bíblica do céu e inferno. Mas as pessoas não têm dificuldade nenhuma em aceitar coisas que só existem na internet, que não existem no mundo real, que não se pode tocar. Compram casas que nunca vão poder morar nelas, compram obra de artes que nunca vão poder apreciar fora do meio digital. Nisso a humanidade acredita. Mas nós que estamos aqui, precisamos saber exatamente o que eu quero dessa vida, dessa realidade tão deturpada que a humanidade vem vivenciando a cada dia mais e mais. E a evolução tecnológica faz com que o ser humano tenda cada vez mais a negar a verdade da palavra de Deus. A Bíblia passa a ser taxada de old fashion, ultrapassada. A Bíblia passa literalmente a ser questionada. Mas foi o próprio Jesus que afirmou, na casa do meu pai há muitas moradas. E aí eu pergunto para você, onde é que eu e você estamos construindo a nossa casa? Mateus 7, Jesus nos ensina a partir do versículo 24, as próprias palavras de Jesus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Palavras de Jesus. Está mostrando aqui dois tipos de construtores num tempo antes da tempestade. Eles não construíram durante a tempestade. Eles construíram durante um tempo de calmaria. E cada um resolveu escolher o tipo de solo aonde edificaria a sua casa. E é isso que acontece comigo e com você. Esse tempo que nós temos para escolher é a nossa vida, é essa vida comum, cotidiana que nós vivemos na face da terra. Que pode durar 100 anos, pode durar 70. É o tempo que Deus nos deu para nós escolhermos onde você quer edificar a sua casa. A casa em que você vai morar durante toda a eternidade.
E não basta só, queridos, você querer construir. Nós precisamos construir de forma correta. Ambas as casas, em determinado momento, foram postas à prova. E a prova foi a tempestade. E somente aquela que estava corretamente edificada permaneceu. Não adianta nós nos iludirmos chamando areia de rocha. Tem muita gente que fala assim, não, isso aqui é areia, mas eu vou chamar de rocha. E ela vai se transformar em rocha. Tem muita gente fazendo isso com a palavra de Deus, rasgando a Bíblia, ignorando as verdades contidas, querendo deturpar aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, nos determinou, ou através dos profetas no Antigo Testamento. E sabem, queridos, que estão deturpando, mas querem chamar areia de rocha. Ainda que você chame areia de rocha, areia vai ser areia. Se você edificar errado a sua casa, vai desmoronar. Se você edificar seu casamento na modernidade que a sociedade hoje prega, seu casamento vai desmoronar. Se você não criar seus filhos na presença de Deus, como a Bíblia determina, instrui a criança no caminho que deve andar, eles vão se afastar de Deus e vão ter uma vida sofrida, triste, porque é impossível ser feliz sem Deus. Ainda que a humanidade negue Deus, é impossível ser feliz sem Deus. É impossível ser feliz sem Deus, mesmo sendo muito rico, mesmo sendo muito famoso, mesmo ocupando postos e funções maravilhosas. Deus é a verdadeira razão da felicidade. Tem pessoas que agora decidiram, nós vamos cultuar a Deus em casa. Mas a Bíblia diz, não deixe de se reunir como igreja, não deixe de vir à igreja. A transmissão no Facebook é para pessoas que moram em outras cidades, em outros estados. Não é para que nós nos acomodemos e nos aboletemos no sofá da nossa casa e fiquemos, não, aqui na minha casa eu estou servindo a Deus. A Bíblia é clara, não deixe. É ordem de Deus, não é ordem do pastor. Não deixe de se reunir como igreja. Não deixe. E as pessoas estão deixando. Saiu uma matéria da Convenção Batista do Sul, lá nos Estados Unidos. E a Convenção Batista é a denominação evangélica mais forte dos Estados Unidos. Só no ano que passou, 435 mil pessoas desistiram de ir à igreja. Decidiram que iam servir ao Senhor em suas próprias casas. Dessas 435 mil, 78% se afastou de Deus. Por quê? Porque não adianta querer chamar areia de rocha. Areia é areia. E a Bíblia nos mostra qual é a rocha em que nós edificamos a nossa casa, a nossa vida, o nosso futuro, a nossa esperança. Só há dois terrenos, queridos, onde nós podemos construir: rocha ou areia. Quem escolhe? Eu. Quem escolhe? Você. Não há outro tipo de terreno. A rocha, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Ou a areia, quando nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. Lucas capítulo 6 nos traz uma parábola do construtor prudente que diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É Jesus falando. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Não sobrou absolutamente nada. Porque por mais que nós tenhamos o sol a brilhar, é inevitável que as tempestades vão acontecer. Estamos aqui debaixo de uma tempestade, uma pandemia de Covid-19. As pessoas apavoradas, as pessoas com taquicardia, as pessoas com síndrome do pânico, com medo de sair de casa. Não coloca ainda não, querido, só quando eu chamar o versículo, por favor. As pessoas com medo de sair de casa, as pessoas angustiadas. E aí, queridos, nós estamos vivendo um momento de tempestade. As pessoas estão perdendo seus empregos, tem muita gente morrendo de fome no Brasil e no mundo.
Tem gente que já foi vacinada com as 2 doses que está morrendo. E é muito estranho tudo isso que nós estamos vivendo, porque agora tem a cepa do Brasil, agora tem a cepa da Índia. E agora bate o desespero. O prefeito de Guarulhos quer fechar o aeroporto internacional de Guarulhos, porque está assustado para evitar a entrada da cepa da Índia no Brasil. Olha a loucura que nós estamos vivendo. Olha a loucura que nós estamos enfrentando. E isso ainda vai longe, queridos. Isso ainda vai percorrer um longo caminho. E sobre o que nós estamos edificando a nossa casa. João 16:33 diz assim: eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Antes que a tempestade chegue na sua casa, na sua vida, antes que a tormenta chegue e venha trazer sobre você desespero, edifique a sua casa na rocha, edifique a sua vida em Jesus Cristo. Edifique a sua casa na palavra de Deus, edifique seu casamento, a sua família, edifique as suas finanças em Jesus Cristo. 2 Samuel 22:32, a pergunta é: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Não há outra rocha, queridos, senão Deus. As pessoas podem bater, procurar e insistir, mas elas não vão encontrar, porque a única rocha é Deus. Isaías 26:4 nos ensina: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Somente o Senhor. Nós precisamos construir no terreno certo, como eu já mencionei, antes da tempestade. Interessante. O sensato teve que cavar a rocha. Você viu o que Jesus ensinou? Para lançar alicerce. O insensato construiu sem alicerce. Quem teve mais trabalho? Quem teve que se dedicar mais arduamente? Aquele que cavou os alicerces. Assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos nos dedicar ao nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento não pode ser superficial. O nosso relacionamento com Deus, ele não se resume a uma vinda litúrgica tão somente como algumas pessoas fazem, aos cultos e durante a semana uma ausência total de Deus. A nós nos relacionarmos com Deus é necessário que nós cavemos alicerces profundos. Dá trabalho. Porque dá trabalho, sim, queridos, nós abrirmos mão de coisas que a Bíblia determina que nós abramos, de que nós façamos coisas que a Bíblia determina que nós façamos, orar, ler a Bíblia, jejuar, estar na presença de Deus. Tudo isso, queridos, é cavar alicerces, porque senão, ainda que, se dizendo crente, vai estar construindo a sua casa sem alicerce. Deus nos deu esse tempo para que nós possamos verdadeiramente habitar a casa que Ele nos preparou. Há um julgamento, e um julgamento sério, para aquele que não faz a vontade de Deus. Jesus nos ensinou em Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. A humanidade hoje já não aceita mais o conceito de inferno. Depois que Dante Alighieri ele escreveu a Divina Comédia, parece que da Idade Média para cá, o inferno foi perdendo literalmente a intensidade, a teológica que deve lhe ser dada. Porque tudo que está na Bíblia é verdade, ainda que a sua mente se recuse a aceitar. Tem muita gente que gosta, o inferno é aqui na face da terra. Antes fosse, seria simples demais. Outros costumam dizer, não, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que não vai permitir que ninguém vá para o inferno. Essa bondade não se coaduna com a justiça de Deus. Nós, crentes, precisamos pensar sim, mas na realidade do inferno, que o próprio Jesus disse, se não produz bom fruto, se está construída sem alicerce, vai ser cortada e lançada ao fogo. É por isso que ele diz, a destruição vai ser completa, a destruição vai ser total. Deus preparou para seus filhos uma casa eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, Paulo escreveu, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos,
temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. É uma casa eterna no céu, construída, erguida pelo próprio Deus, para aqueles que são os seus santos, para aqueles que são aqueles que receberam Jesus como Salvador, abriram os alicerces na sua vida espiritual e se entregaram plenamente à verdade bíblica. É por isso que Paulo diz assim, queridos, nós somos peregrinos na terra, porque nós somos cidadãos dos céus. A nossa casa está no céu. Se eu vou morar eternamente no céu, é claro que a minha cidadania está no céu. Salmo 119, 19 diz assim: sou peregrino na terra. Peregrino é aquele que perambula, mas não tem um local fixo aonde habitar. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de uma forma efêmera. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, o que você tem esperado ansiosamente? Ah, pastor, eu tenho esperado ansiosamente que a Covid-19 passe. Eu tenho esperado ansiosamente que eu possa ter mais dinheiro. Eu tenho esperado ansiosamente para trocar meu carro. E a ordem é, vamos esperar ansiosamente Jesus Cristo, o Salvador, porque Ele está voltando para levar o seu povo para as moradas celestiais. Ele está voltando para arrebatar uma igreja santa, pura, imaculada, porque no céu, queridos, não entra pecado, o céu é santo. Só que as igrejas, nós estamos com a mente entorpecida pelos problemas do cotidiano e nos dedicamos mais a isso do que a esperar ansiosamente pelo nosso Salvador. Mas não existe caminho fácil para o céu. O evangelho é simples, mas não pense você que o caminho para o céu é fácil. Mateus 7, 13 e 14, o próprio Jesus disse: entrem pela porta estreita, larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então não nos iludamos, queridos, não pensemos que haverá salvação em quantidade, mas a salvação em qualidade de vida espiritual e não em quantidade. Poucos são aqueles que vão entrar pela porta que é estreita, o caminho é apertado. Mas hoje o que é que nós queremos? Nós queremos a comodidade? Ah não, essa Bíblia é muito exagerada, essa Bíblia só serve para 2000 anos, os conceitos mudaram, a sociedade é outra. Os nossos conceitos culturais, antropológicos, não são mais os mesmos. É muita exigência. A Bíblia não nos convida a um fanatismo. Mas a Bíblia nos convida a uma vida de perseverança, uma vida de plenitude, não é uma vida senoidal. Ora nós estamos muito crentes, ora nós estamos muito distantes, ora nós estamos muito crentes, ora nós estamos muito distantes. O que nós precisamos é entender que não é fácil ir para o céu, mas você quer ir para o céu? Eu acho interessante, as pessoas sabem assim. Não é fácil emagrecer. Não, mas eu vou malhar. Todo dia eu vou malhar. Eu vou ficar na esteira. Eu vou fazer dieta. Eu vou passar fome. Eu vou fazer jejum intermitente. Eu não vou comer. Para isso as pessoas passam literalmente, olha a loucura, passam anos. Eu conheço pessoas que só comem alface. São de alface, agora só comem, não é a selga não. Rúcula. Por quê? Porque eu não posso engordar, Queridos, sabe o que eu digo para ela? Eu quero ir para o céu, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Custe o que custar, o caminho é estreito, mas eu vou andar por ele. É apertado, eu vou me machucar, mas eu vou andar por ele. Tem vezes que vai sangrar, tem sim, mas eu vou andar por ele. Poucos, a Bíblia é clara. Poucos os que encontram.
Não pense você, queridos, que é por estar nas igrejas. Não pense você que é por dizer que é crente. Não pense você que é um selo de qualidade nisso. Qual é o verdadeiro selo? É aqueles que andam pelo caminho. Jesus anunciou que ele era o caminho. E na igreja primitiva, nós não éramos chamados cristãos. Nós éramos chamados seguidores do caminho. Nós só fomos chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia. Até então eram os seguidores do caminho, seguidores de Jesus. E esse caminho é apertado, é estreito, e a escolha é nossa. Jeremias 21:8. Deus diz: diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho largo e o caminho estreito. A porta larga e a porta estreita, o caminho fácil e o caminho apertado, está diante de nós. Eu escolho, você escolhe, e essa decisão é feita a todo momento. Não nos enganemos que essa decisão é tomada uma vez só na vida, quando nós levantamos as nossas mãos e declaramos a nossa fé, a nossa crença na salvação por intermédio de Jesus Cristo. Ali nós estamos entrando pelo caminho. É por isso que Jesus disse, ele é o caminho. Havemos que percorrer este caminho até que cheguemos ao final. E esse final ainda não chegou. Esse final só vai chegar com a nossa morte em Jesus Cristo ou com o arrebatamento da igreja. Até lá, nós estamos caminhando, dia após dia, passo a passo. E muitas vezes tem pessoas que vão se afastar desse caminho. Por isso as pessoas que se afastam são chamadas pessoas que se desviaram, ou seja, saíram do caminho. É necessário que nós esperemos ansiosamente, que nós determinemos, esta foi a minha escolha, este é o meu desejo, esta é a minha meta, chegar no céu. Vai ser fácil? Eu já disse que não, mas a graça do Senhor é sobre nós. Josué reuniu o povo, e lá no capítulo 24 do livro dele, está escrito, que ele perguntou ao povo, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolhe hoje a quem não servir. Se você, querido, não agrada a você servir a Deus, não agrada a você abrir mão daquilo que é necessário que nós abramos, não, se não agrada a você se tornar santo, se o seu prazer está no mundo, eu digo para você, eu sou sorry, lamento muito, mas é o que Josué falou, escolham hoje a quem não servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa o que os seus amigos estejam escolhendo, não importa o que os seus amigos estejam dizendo, não importa o que a sua família está escolhendo, ou o que a sua família está dizendo, que as palavras de Josué sejam as nossas. Eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. A grande questão é que a mente humana corrompida pelo pecado não consegue entender a plenitude do céu. Eu pergunto para você, onde é o céu? Por favor, não aponta lá para cima. Lá em cima, pastor. Lá em cima, meu filho, você vai apontando a estratosfera, aí depois vem o espaço sideral, e o espaço sideral, para percorrê-lo, a ciência acreditava até pouco tempo que eram 14 bilhões de anos-luz. Hoje, já se diz em 130 bilhões de anos-luz. A nossa mente não concebe. Uma foto tirada recentemente pela sonda que a China mandou à Lua, mostrando a Terra alinhada com a Lua, numa distância que não era nem metade do caminho do Sol. A Terra é uma cabeça de alfinete e a Lua um ponto ínfimo. Isso se falando de sistema solar que está dentro de uma Via Láctea, que é uma só das galáxias, que existem bilhões delas. Quem somos nós? Nada! Nada! Por que que Ele nos ama? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você não é nada e eu tampouco sou. Mas Ele nos amou e preparou casa para nós, que não somos absolutamente
nada. Não tente nem imaginar os céus. Me perdoe. Camba para cafonice. Essa história de Hollywood querer retratar o céu. Gramados, cachoeiras, borboletas voando, passarinhos cantando. E tem até músicas gospel que dizem isso. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem disse que vai ter passarinho no céu? Você já leu na Bíblia que tem passarinho no céu? Tem gente que já está triste porque eu disse que não vai ter cachorro. Agora estou dizendo passarinho. Ai, meu canário, pastor, por favor. A mente humana é obscurecida pelo pecado. A gente só consegue imaginar coisas com as quais nós temos contato. A nossa realidade vai reproduzir a nossa imaginação. Então, somente isso. E a Bíblia nos diz isso. 1 Coríntios 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não há como imaginar o céu. Não há como imaginar, está lá, mente nenhuma imaginou. Não há como nós concebermos os céus aonde está a nossa morada. Mas a Bíblia traz algumas certezas sobre o céu. Onde está a minha casa futura, a sua casa futura, se Deus assim nos abençoar e ajudar. No céu, nós veremos Jesus. Aonde nós vamos morar, nós veremos Jesus. 1 Coríntios 13:12. Agora, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. E se isso, queridos, somente isso fosse o céu, seria mais do que suficiente para mim. Só o fato de eu poder estar com Jesus, o meu Salvador, face a face, como diz a canção, a face adorada de Jesus eu verei. No céu, nós o veremos. No céu está o trono de Deus. Salmo 11:4 diz assim, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Então, preste atenção. Deus não se deixa diluir na imundície do pecado humano. Deus não está em qualquer lugar. Pessoas que não servem a Deus dizem assim, Deus está na minha casa. Não está. Deus está no meu coração. Não está. As pessoas que se recusam a se render a Jesus Cristo, adoram dizer isso. Não, mas Deus sempre esteve no meu coração. Você está querendo transformar areia em rocha, mas continua sendo areia. Porque o trono dele é santo, está nos céus. Deus só está onde existe santidade. Então, queridos, muito cuidado. Porque mesmo na nossa casa, mesmo dentro da nossa casa, quando nós recebemos certas pessoas, quando nós nos envolvemos em certos atritos conjugais, quando nós ligamos a televisão e permitimos que adentre qualquer tipo de avalanche que vai de encontro à palavra de Deus, Deus não estará na sua casa. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91. O crente gosta de se iludir. O crente gosta de se enganar. A Bíblia é clara. O trono de Deus está nos céus. Mas no céu, querido, não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor. Apocalipse 21:4 diz assim, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Hoje nós estamos vivendo com intensidade momentos de luto. As estatísticas oficiais de 3 milhões e algumas centenas de milhares de pessoas que morreram estão aquém daquilo que reflete a realidade. Os próprios organismos e instituições estão declarando que isso deve ser no mínimo 4 vezes mais do que isso.
Certamente você conhece alguém que faleceu de Covid-19, se não é um familiar, é um amigo, é alguém com quem você se relacionou. Nunca a morte e o luto estiveram tão presentes em nossas vidas. Mas no céu não haverá lágrima, porque não haverá choro, não haverá luto. No céu não tem doença. A Bíblia é muito clara, não haverá dor. Não há como nós querermos comparar a realidade do céu com aquela que nós vivemos. E por que nós nos apegamos tanto a isso aqui? Por quê? A Bíblia é clara, fui moço, agora sou velho. A Bíblia diz que a existência do homem é como um sopro. A existência do homem é breve. E eu sei que os jovens relutam em aceitar isso. Não, nós vamos ser forever young. Lê do engano seu, queridos. Seu forever young já passou. E eu me lembro da minha filha. Pâmela, se você estiver assistindo aí nos Estados Unidos, eu vou contar. A Pâmela chega para mim, para a Elaine, e diz assim, não, porque vocês são velhos. Vocês são velhos. Na época a gente estava com quase 40 anos, alguma coisa desse tipo. E aí ela chega na igreja, na escola dominical, uma garotinha, ela estava com 13 anos, uma garotinha chega para ela e pergunta, quantos anos você tem? Aí a Pâmela, 13, aí a garotinha, nossa, como você é velha. Para quem tem 6 anos, uma pessoa de 13, é óbvio que ela é velha. E aí a gente começa a entender, queridos, como é efêmera a nossa existência. Ontem você teve 13, hoje você tem 18, hoje você tem 30, 50. E aqui nós estamos nos apegando. No céu, o tempo não existirá. Apocalipse 10:6 diz assim, jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Não haverá mais o tempo. E este é um dos conceitos mais difíceis para eu aceitar na minha mente. O que nós temos aqui agora e o que nos espera a eternidade. E eu gosto de dar certas ilustrações para nós entendermos que você, queridos, pode morar 5 anos num apartamento ou numa casa, daqui a pouco você se muda. Eu moro há 11 anos no local que eu moro com a minha esposa. Antes nós moramos 13 anos num outro local. Mas o céu é eterno. Eterno. E aí você quer ter uma ideia do que é a eternidade? E eu sempre gosto da figura de falar doceiro, mas hoje eu vou mudar. Eu li um pastor puritano que, desejando escrever à sua igreja o conceito da eternidade, ele disse, imagina a terra com seus 50 mil quilômetros de circunferência, toda feita de areia, a terra. De 1000 em 1000 anos vem um passarinho e pega um grãozinho de areia e vai embora. Daqui a 1000 anos ele volta e pega um outro grãozinho de areia e vai embora. De 1000 em 1000 anos ele vem e vai tirando um grãozinho de areia dessa circunferência chamada terra, dessa esfera chamada terra. Quando ele retirar a última parte, o último grão de areia, aí, queridos, a eternidade nem começou. E o que você quer? O que nós queremos? Nós queremos uma vida plena na terra, é impossível. Só a vida plena com Jesus Cristo na eternidade. Aqui a vida é passageira. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus Cristo vai voltar para nos levar com Ele. Ele vem nos buscar para nos levar para casa. É o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51 a 55. Eis que eu lhes digo o mistério, Paulo escreve. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta.
Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, nós nos revistamos da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Não abrir e piscar de olhos. Não abrir e fechar de olhos. Você sabe quanto tempo dura um abrir e fechar de olhos, um piscar? 1/10 de segundo. Você nem consegue dizer. Segundo a gente dá conta. 1, 2. É 1/10 disso. Abriu, fechou. Quando você perceber, ou você vai estar na glória para sempre com Jesus, ou você ficou para trás. A sua casa foi construída na areia. Você não tinha alicerces. Você escolheu um outro lugar para passar a eternidade. Não brinque com isso, queridos. Não brinque com a nossa vida eterna. Deseje o céu. Eu nunca fui aos céus. Tem pessoas que dizem, eu fui arrebatado aos céus. Antigamente as pessoas gravavam long play, LP. Ai, fulano foi no céu, e viu isso, e viu aquilo, e viu não sei mais o que. Tá bom, mas a Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu, nem mente imaginou, mas tudo bem, a pessoa está dizendo que foi. E as pessoas ficavam ouvindo aquilo, ouvindo, ai, que o céu é assim, o céu é dessa forma. Recentemente um filme lançado, baseado num livro, de um jovem, um menino, que disse que morreu, foi para o céu. E aí fizeram um livro, um sucesso, best-seller, filmes, e muita gente aqui assistiu, ele descrevendo o céu, inclusive fala que falou com o avô que estava no céu. E aí recentemente ele vem a público desmentir tudo, que na verdade ele não foi nada aos céus. E aí as pessoas que tinham acreditado naquilo, se sentiram sem chão. Mas sabe por que eu nunca vou me sentir sem chão? Porque o que a Bíblia fala é aquilo que eu espero. Eu não espero naquilo que me contam, eu espero naquilo que Deus diz. Eu desejo o céu, eu tenho saudade do céu, eu quero ir para o céu, custe o que custar. Eu quero estar pronto para quando Jesus Cristo vier, eu quero estar pronto para quando a morte chegar. Porque eu sei, queridos, que a nossa vida é efêmera, passageira, mas o que nos espera, a morada celestial, esta é eterna. Que nós desejemos os céus, como Apocalipse 22:20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, e nós dizemos amém. Vem, Senhor Jesus, que este seja o nosso brado, amém. Vem, Senhor Jesus. Escolha a sua casa. Eu não quero casa digital, eu não quero mansões terrenas, eu quero a casa eterna que o nosso Deus preparou para todos aqueles que o amam. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.